Sejam todos bem-vindos, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Nós estamos presencialmente aqui na CEF. Vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e os capítulos de Nosso Lar. Abrindo uma página do Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, a página aberta foi a 61. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino. Amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, numa súplica onde Ele pede que nós olhemos sempre de tudo aquilo que Ele nos trouxe, que Ele nos mostrou, que Ele nos exemplificou, vivenciando uma vida de amor, de simplicidade e de pureza, de amor ao próximo. Que possamos seguir os teus passos, Mestre, e perdoa-nos, porque ainda somos tão pequenos. Tropeçamos, chegamos quase a cair, mas tu estás sempre ao nosso lado, nos dando a mão, nos fortalecendo, nos harmonizando, nos fazendo ter força e vontade para continuarmos firmes na nossa jornada. Obrigada por tudo, Mestre, e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 10. Opa, peraí. Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não me deixa nem molhar o bico. Estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdi até o capítulo aqui, ó. Item 4, tá, gente? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 4. Mas tá difícil hoje aqui, hein? Vou começar a ler aqui, tá? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir.
Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A gente pode falar alguma coisa aqui, começando que ele fala que a misericórdia é o complemento da brandura, né? Que a gente pode ser calmo, tranquilo, mas a gente não pode ser nada disso se não for misericordioso, ser complacente com o próximo, né? Ter empatia com o outro e esquecer as ofensas, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa, né? Então, a gente tem que começar a pensar, a refletir, a meditar. É difícil? É muito difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas... Quer falar alguma coisa, Resto? Complementar aqui. Complementando essa questão, aqui ele está falando de... Claro que são etapas. Então, são etapas. Então, está falando de algo na essência da pureza, da verdade plena. Então, para você brando, para você ser amoroso, para você ser pacífico, para você ser pacificador, ser um agente da paz, você tem que ter todas as virtudes dentro de você. Portanto, você tem que ser misericordioso, ter misericórdia com você e para com o próximo, independente de quem seja. E para você ter misericórdia para com o outro, principalmente para aquele que lhe fez alguma falta, ou ao menos nós achamos que ele fez, porque às vezes ele não fez, às vezes é um achismo nosso, nós temos que ter o perdão. Perdoar não é ter uma súbita e repentina amnésia em relação aos acontecimentos. Não, os acontecimentos aconteceram. E aos seus olhos, ao menos, eles são chocantes e eles denotam uma pretensa traição e por aí vai. Então, perdoar quem quer que seja é você desconsiderar, desconstruir ou considerar que aquela pessoa que nunca teve um ato rebelde ou negativo contra ti possa de fato ter um momento ruim na vida dela e ter feito. E não é justo que ela pague para o resto da vida, ou seja, rotulada pelo resto da vida, por uma pequena fração de um desvio, quando tantas vezes ela não se desviou. Então, perdoar é você desconsiderar aquilo como falta, limpar o coração e ter o coração puro para voltar a conviver com essa pessoa como se nada houvesse. Ah, mas isso é difícil. Eu perdoo, mas não esqueço. Se você perdoa, mas não esquece, sentimos dizer que você não perdoou, porque é algo que ainda está dentro da gente. E se está dentro da gente, existem ramificações fluídicas que ainda nos prendem. Existem processos kármicos futuros que ainda precisaremos passar para contornar essa situação.
Agora, se perdoarmos verdadeiramente, esses laços fluídicos eles serão rompidos, porque o perdão estará sendo feito nessa existência. Ah, mas eu perdoei, mas o outro não. Ora, são coisas distintas. Perdoar alguém é se libertar, é libertar a si mesmo, libertar desse fel, dessa agonia, desses aguilhões, dessas correntes que te prendem a uma situação ruim. Quando nos soltamos dessas correntes, desses aguilhões, perdoamos verdadeiramente, estamos libertos. Se o outro não quis perdoar, é um direito dele. Ou não quis aceitar o perdão, é um direito dele. Então, junto com isso, terão as máculas inerentes a esse processo, como o rancor, a raiva, o ódio e tantas coisas ruins. Deu para entender, Bel? Ficou claro? Ficou. Então, ter misericórdia para consigo e misericórdia para com o outro é ser um humanista na acepção da palavra. É ser uma pessoa gentil, bondosa, magnânima, positivista, que não guarda rancor e tenta vencer a todo instante as dificuldades, estendendo a mão para quem quer que seja. Tá? Devolvi aí. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe. Peraí. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, uma vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera da parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho, uma toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Aqui ele está falando de coisas. Na verdade, um não é perdão, né? O outro é perdão, aquele que você faz de coração, de braços abertos e realmente você consegue perdoar e continuar com a pessoa. O outro não, o outro ele impõe condições, ele quer. Ele fala aqui até em condições humilhantes. Então isso na verdade isso não é perdão, isso é uma barganha, né, que ele está fazendo. Eu te perdoo se você me trouxer de volta, me der um carro, entendeu? Então isso não quer falar alguma coisa, Ernesto? Não, é exatamente isso. Ou você perdoa ou você não perdoa. Se você não perdoar ou se barganhar, ou você fizer com uma forma externa, você vai estar aumentando e alargando a ferida. Existe uma ferida, existe uma mácula, existe um problema. E se você não atuar para a resolução desse problema de uma forma pura, gentil, de coração, você vai estar ferindo mais. Por exemplo, olha como eu sou magnânimo. Não obstante a Isabel tenha me feito tanta coisa horrível, horrenda e por aí vai, eu vou ser bondoso, magnânimo e vou conceder a ela o perdão. Olha como eu sou gentil. Pô, vai ficar mais irritada do que tá ou não vai?
vai piorar ou não vai? A outra questão é você impor condições. Não, eu vou te perdoar ou vou te aceitar desde que você mude assim assim, desde que você aceite o meu pensamento, desde que você aceite o que eu acho, desde que você mude completamente os seus atitudes porque do jeito que está, do jeito que você é inaceitável. Então, perdoar com a pureza da alma é não é ser sincera e não ter condicionantes, não impor condições. É como a pessoa é. Então seja magnânimo na pureza da sua alma e isso servirá de ensinamento ao outro, para que ele também gradativamente veja o quão importante perdoar também. A Valéria colocou aqui: perdoar sim, mas voltar a conviver é complicado. A Conceição também colocou: enquanto causar dor ou raiva ou mágoa, não houve perdão. Perdoar tem fases no processo, pois ainda não somos grandes e elevados para esquecer definitivamente. Perfeitamente. Assim, nós começamos falando a exposição que tudo são questões de fases. São fases. A primeira fase de você não desejar, alguém que tenha te feito mal, é você não desejar o mesmo mal àquela pessoa ou mal pior. Isso é uma fase. A outra fase é você conseguir pensar na pessoa sem ódio. A terceira é você não desejar qualquer pensamento negativo. A quarta é você começar a rezar por essa pessoa. A quinta talvez seja você dizer bom dia, boa tarde, com um sorriso verdadeiro. A sexta é estender as mãos e por aí vai. Para isso serve o convívio também e uma das fases do perdão. Então o que a Valéria está falando, que perdoa, mas não dá para conviver. Se nesse momento não der para conviver, coabitar, ou for te trazer alguma coisa que não foi totalmente perdoada, algum pensamento que vá te tornar uma pessoa pior ou tornar uma ação negativa, é melhor realmente que evite essa convivência. Mas prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque enquanto não tiver a pureza da alma perdoado sinceramente e se torne um amor verdadeiro na acepção da palavra, a pureza da alma, laços fluídicos existirão e resgates futuros existirão nessa ou noutra existência. Então, ao menos, se não der para conviver nessa existência, que se prepare e vai se aperfeiçoando, porque um dia irá conviver ou coabitar. A Marta colocou aqui que nesse caso, com essas condicionantes, não é perdão, é borbulhamento, é orgulho. A Cris, eu acho que é a Ana Cristina, botou: mesmo que errado, é melhor ser sincero em dizer que não perdoa no momento, naquele momento, que disser que nunca vai perdoar. Assim, no momento do enfurecimento, a melhor coisa a fazer é se calar, se recolher e buscar a sanidade, buscar o equilíbrio. Porque num momento de insanidade mútua, a equação matemática de insano mais insano vai dar insano ao quadrado ou potencializar isso. Vai dar confusão. Então, que alguém tenha a capacidade de recuar e reservar momentos para recuperar alguma sobriedade. E como se faz isso? Meditando, rezando e pedindo força aos amigos espirituais. Esse é um passo para o reequilíbrio. Para o momento seguinte, vir a ser um pensamento e começar a minimizar os erros alheios
e buscar o perdão dentro dos limites que cada um tem. Tá bom? Passei para Isabel aqui. Item 5. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em São Mateus, capítulo 25, versículos 25 e 26. Quer dar uma comentada nisso? Você comenta. Comento, isso é maravilhoso, isso deve ser comentado, deve ser ponderado, deve ser refletido. Por que em São Mateus ele reportou essa questão de Jesus? Dentro do conceito de múltiplas e sucessivas reencarnações que servem para a nossa evolução moral, expiação dos erros e ajustes e acertos daquilo que outrora nós fizemos de uma forma não muito legal ou de uma forma errada. Então, frequentemente, nós reencarnamos vários momentos, às vezes seguidos, às vezes interpostos, com núcleos familiares, dos mesmos núcleos familiares. Por quê? Porque se nós tivermos um erro com alguém, tivermos feito alguma coisa com a esposa, com o filho, com o vovô, com o periquito, ou com o amigo e por aí vai, não é só com o inimigo. Se nós tivermos alguma coisa a ajustar, esses que nós estamos convivendo hoje, certamente, na maioria das vezes, ou muitas vezes, nós não podemos quantificar, tivemos dissabores em vidas passadas. Por isso que nós precisamos voltar ao mesmo núcleo, às vezes em posições diferentes, para que a gente possa se ajustar, a princípio se respeitar, se tolerar, para depois nos amarmos e um completar o outro. Isso faz parte do processo de resgates e ajustes. Então, frequentemente, nós reencarnamos com o mesmo núcleo familiar, o grupamento, e esse núcleo familiar, temos a família secundária, que são os amigos, para ajustarmos pendências do passado. A gente está falando do quê que eu me perdi? Do reconcilia-te com sim, estás a caminho. sim. E por que Jesus falou essa brilhante frase, reconcilia-te enquanto está a caminho? Porque assim, nós estamos dentro de uma matriz quase que matemática, no caminho, estamos na reencarnação, estamos convivendo com amigos, inimigos, afetos e desafetos. Se a gente tiver alguma coisa contra alguém, seria muito mais fácil, ou será muito mais fácil, a gente se ajustar ou nos ajustarmos enquanto estamos aqui conversando, enquanto estamos do lado. Por quê? O desenlace e o desencarne virá para todos, em momentos aleatórios. Ora, se nós viemos aqui e um dos nossos compromissos era nos acertarmos com alguém que nós tivemos problemas no passado, se nós não fizermos isso, e às vezes até pioramos diante das discussões, diante dos problemas, diante dos nossos atos, ficarão não só postergados para outras reencarnações, como poderão ter agravantes. Então, é muito mais fácil a gente se reconciliar enquanto estamos na mesma encarnação, porque senão poderemos deixar para o futuro. E quando a gente vai estar de novo reencarnado junto? Quando a gente vai ter essa oportunidade? Quanto dentro da matriz reencarnatória os espíritos planejadores conseguirão colocar todos os atores na mesma encarnação para que a gente possa se ajustar? Então isso pode demorar séculos ou até milênios. Então, frequentemente, o que acontece? Acontece que os desafetos, ora,
uns estão encarnados, ora outros estão desencarnados. E esses desencarnados, cobradores dos atos que nós fizemos no passado, poderão vir nos atacar, nos obsediar. E nós não somos inocentes. Por isso que nós temos que fazer todo o bem possível, todas as ações misericordiosas possíveis, não só para nós melhorarmos, como para mostrarmos para aqueles que são nossos desafetos e estão desencarnados nesse momento, que nós mudamos verdadeiramente. Então nós somos vigiados constantemente. Tá entendido, Bel? Tá claro? Uhum. Da mesma forma que Jesus fala, quando foste depositar a oferta no altar, se tiverdes alguma mácula no coração contra quem quer que seja, saia e vá primeiro se reconciliar, para que só depois a sua oferta generosa seja de coração puro. Isso é se reconciliar com o próximo. Bom, a gente vai parar por aqui, porque já são 7 horas e vamos passar. Falei muito, né? Passar para capítulo 10, item 5. Vamos passar para o Livro dos Espíritos. Ah, não, só com o do Evangelho, né? Tá. Vamos passar por Livro dos Espíritos, questão 970, gente. Vamos lá. Achou aí? Então vamos lá. Em que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorso, ansiedade, moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer, eis o que os torturam. Vai. Quer que comente? Quero. Virou aí? Virei. Bom, vamos lá. Quem somos nós? Ou o que somos? Somos o que cultivamos, somos o que plantamos, somos o que fazemos no dia após dia, no dia a dia. O que levaremos para a espiritualidade? Tudo aquilo que plantarmos, e vamos colher exatamente o que a gente plantar. Então, se a gente plantou o bem, plantou a fraternidade, plantou o amor e colocou toda essa fraternidade, esse amor acima das questões materiais, significa que nossa equação de tempo ela foi favorável e foi disponível a nós fazermos algo de bom para quem quer que seja em todas as oportunidades que surgem. Agora, se nós cultivamos apreço exclusivamente às questões materiais, se nós queremos levar vantagem sobre o outro, se nós desviamos conduta, se nós desviamos bens alheios, se nós fizermos contra o outro, nos aproveitarmos da situação, quem seremos nós quando nós desencarnarmos? Seremos exatamente aquilo que nós éramos antes de desencarnar. Então, na verdade, nós não precisamos falar que o céu ou o nosso inferno, o nosso umbral, vai acontecer quando a gente desencarnar. O nosso céu ou o nosso inferno, ele já faz parte do nosso dia a dia, daquilo que nós cultivamos.
porque as energias correlatas, benfazejas ou malfazejas, estarão ao nosso lado e nós seremos fiéis depositários daquilo. Porque tudo que nós fizermos, a quem quer que seja, de bom ou de mal, retornará para nós mesmos. Então, respondendo, em que consiste o sofrimento dos espíritos superiores? Poxa, a gente nem precisava escutar a resposta dos espíritos. O que maciçamente nós estamos vendo nesse mundo de provas e expiações? Nós estamos vendo orgulho, ganância, sentimentos de prioridade, o ser, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho medalhas, eu tenho títulos, eu tenho dinheiro, eu tenho mansões, eu tenho aviões, e não importa como conseguiu. Se foi isso que cultivou, quando desencarnar, vai pensar em quê? Nos aviões que ficaram, nas riquezas que ficaram no cofre, nas mulheres que comprou, não as que amou verdadeiramente, naquelas que anulou todos os sentimentos e vontades de crescimento. Então vai cultuar as questões materiais, as vaidades, o orgulho, porque é isso que vivia. Ninguém se transforma quando vai para a espiritualidade. Continua sendo o que era. Agora, e aqueles que cultivaram, se preocuparam em evoluir, em ter condições melhores de vida, em estudar, em aproveitar as oportunidades, legitimamente, mas também se dedicaram ao bem, ao amor, à fraternidade, tentaram, se esforçaram para ser pessoas melhores. O que eles vão levar? Esses esforços. Não só os esforços, como as boas energias, como a simpatia dos bons espíritos, como todas as ações em que eles, direta ou indiretamente, fizeram em benefício dos outros. Então, seremos na espiritualidade uma continuação do nosso céu ou do nosso inferno que plantamos aqui na Terra. Respondi. Muito. 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são muitas vezes o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, a boa influência sempre vai vir dos bons espíritos. E daqueles que não são tão bons, né, que eles chamam aqui de perversos, eles ainda se comprazem no mal. Então, eles ainda querem ver aqueles a quem eles conseguem influenciar, se desviar da tentativa que estão fazendo para tentar acertar ou tentar fazer o bem. Então, eles se comprazem ainda nisso. Mais ou menos isso? É isso, mas a gente tem que complementar com uma informação importantíssima aí. Um espírito que te faz um mal... vamos começar do começo. Estamos cercados de espíritos. O mundo dos espíritos e o mundo material, onde estão os espíritos encarnados, que somos nós aqui, sempre estão fazendo trocas. Sempre existirão espíritos aonde nós estivermos. Sempre, sempre, sempre. O que vai ditar o nivelamento do espírito que vai estar ao nosso lado são os nossos trabalhos, os nossos esforços e as nossas energias. Então, uns bons espíritos, eles nos trazem pensamentos positivos, intuições positivas, conselhos, orientações e até direcionamentos, sugestões de caminho. E os espíritos menos felizes, e não vamos chamar de maus, eles vão fazer aquilo que eles conhecem. Se eles são os espíritos obsessores conscientes, eles vão querer utilizar as suas energias
e que vão querer, se forem obsessores, vingadores do passado, querer se vingar, querer tripudiar e incutir pensamentos negativos e destruidores e perturbadores. Se forem espíritos que não sabem muito bem o que está acontecendo, mas são espíritos não tão maléficos, vamos dizer assim, eles muitas vezes querem atrapalhar por atrapalhar, como se fossem crianças brincando na rua e aplicando pequenos golpes, apenas para achar graça, sem medir as consequências dos seus atos. Mas existem, e ele queria chamar a atenção de todos, aqueles espíritos que não são maus, que querem o nosso bem. E por eles não estarem bem, ainda em condições plenas, libertas e de plena consciência e pleno domínio na espiritualidade, eles são atraídos pelos nossos pensamentos melancólicos ou por situações das quais eles já viveram. E no afã de vir e se aproximar para fazer um bem, eles acabam nos fazendo mal. Só com a presença. Eles não querem destruir, não querem fazer. Eles querem apenas ficar conosco, porque eles querem nos ajudar. Mas por eles estarem contaminados ou não estarem saneados, acabam trazendo problemas seríssimos, porque o perispírito dos espíritos, ele se entrelaça com o nosso perispírito, fazendo uma contaminação energética, fazendo com que nós venhamos a sentir a tristeza deles e eles venham se alimentar com a nossa tristeza. Então isso é muito sério. O saneamento e o equilíbrio é fundamental para todos nós. Pelo menos nós temos isso em mente para fazer essa busca pelo equilíbrio, do orar e vigiar. A Conceição colocou aqui: na realidade, o perdão enquanto estamos encarnados é a única forma de nos vermos protegidos dos desafetos, mas somos nós que atraímos as companhias. É o perdão. Mas quando fala de misericórdia, Conceição, isso é bom frisar, ele não está falando de misericórdia de A para A, de A para B, mas de A para o alfabeto inteiro, para quem quer que seja. E mesmo que nós estamos num grande Big Brother, vamos usar a palavra moderna, da vida, porque nós estamos sendo observados por espíritos que nos querem bem, por espíritos que nos querem mal, dos quais nós fizemos muitas vezes males, e espíritos que se aproximam por simpatia ou por antipatia. E quando se vota no Big Brother, se vota por aquilo que você acredita, e eu estou sendo chulo em usar esse exemplo, na espiritualidade também. Eles não só votam, como eles emanam energia e eles vêm participar, convidados pelos nossos pensamentos, porque quando um espírito se aproxima de nós, eles se aproximam com a nossa permissão. Estamos de baixo astral, estamos com depressão, estamos tristes, estamos com pensamentos destruidores, vamos atrair espíritos com os mesmos pensamentos. Então, demos a permissão para eles entrarem. Se estamos tristes, doentes, mas com a mente altiva, o que é a mente altiva? Acreditando quão Deus é misericordioso e se estamos passando por isso, que nos dê força para passar por aquela situação ou aquela e tenhamos superar da melhor maneira a situação, os bons espíritos vão nos ajudar, porque estamos com pensamentos positivos e eles vão nos blindar, nos fortalecer naquilo que for possível. E vamos ser curados se for possível, porque temos tantos débitos no passado que nosso financiamento é de longuíssimo prazo dos nossos dívidas. Então, está completamente equivocado aqueles que acham que a gente está nessa vida pagando todos os nossos pecados. Não, nós estamos pagando uma fração muito pequena. Outros virão. E que a gente se prepare moralmente, emocionalmente, para que aconteça ou nessa existência ou em existências futuras. Porque eles vão acontecer, porque faz parte do crescimento e do aprendizado. 971A.
Assim como a morte não nos livra da Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor que a dos outros espíritos do que sobre os homens. Espera aí. Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Se explica. Eu acho que eu. Tá diferente a sua resposta aí? Então a morte não nos livra da tentação? Vou responder sem olhar os espíritos. Primeiro eu vou responder. A morte não nos livra de nada. Nós continuaremos ser o que éramos. Os orgulhosos, os vaidosos, os opulentos, os miseráveis, os cruéis ou os generosos, os fraternos, os afetivos, aqueles que se preocupam com o próximo, aqueles que se preocupam com a sociedade mais justa, mais amorosa, mais fraterna, mais igualitária. E isso aqui não é palavra, não cabe a questão política na história. A equação do mundo, quando se dá muito a alguns e pouco a outros, significa que esses uns ou tinham uma condição já adquirida para gerir melhor os recursos, e estou falando de recursos materiais, propiciando empregos, propiciando a subsistência de outros. Não há que se falar em divisão igualitária, porque aquele que não tem essa aptidão perderia nos primeiros meses todo o dinheiro que conseguiu. Todo o dinheiro que conseguiu. Está aí a parábola que a gente estudou esses dias, que é a parábola dos talentos. Uns multiplicaram, outros dobraram, ou quadriplicaram e o outro manteve, com medo de perder. E tem o sujeito oculto, aquele que utilizou mal e perdeu. Que talento é esse? É o talento material? Não, são os talentos dos atributos que cada um recebeu para colocar o bom uso em prática. Então, você está falando do quê? Que a morte não nos livra da tentação. Então, nessa questão essa equação de equilíbrio, significa que cada um está vivendo a sua prova, mas cabe a cada um minimizar ou tentar tornar menos degradante a prova do outro. E não cabe o julgamento a nós. Se nós tivermos uma condição melhor, que nós saibamos utilizar bem, não só para nós, mas com bom uso para os outros. Então seremos no futuro aquilo que cultivarmos. A pergunta era: não, aquele que tem a tentação vai continuar tentado. Aquele cão que tem aquela impetuosidade, que age mais na selvageria, mais no primitivismo, ao invés de aprender com aqueles que tiveram os atributos morais que tiveram no seu caminho, ele preferiu dar vazão aos ímpetos instintivos do passado e vai continuar com essa questão. Olha a tristeza da pessoa estar desencarnada e ter apetite sexual desregrado, aquele ter vontade de comer feijoada de uma forma animalesca, de ir no rodízio e comer abundantemente, de ir para as casas de prostituição ou ir fumar junto com aqueles que estão fumando, absorvendo a psicosfera, ou ir beber com aqueles que bebem. Por isso que o alcoólatra e aqueles que se drogam, aqueles que têm atributos viciantes, têm dificuldade de se curar, porque tem parceiros que participam dessa empreitada. Então é muito triste isso. A Conceição continua aquele comentário. E algumas vezes nós os evocamos. Quando sofremos em demasia com a ausência do ente querido, muitas vezes ele vem na tentativa de nos ajudar. É exatamente aquilo. Nós os atraímos e
É um espírito mau? Não é. É um espírito que ainda não está preparado, não descortinou, porque tem valores, principalmente questões do passado, de remorsos ou de apegos, que vinculam a matéria. Enquanto um espírito estiver nessa equação desconexa, espírito querendo viver coisas da matéria, ele não consegue ajudar. Ele só vai conseguir ajudar, e a gente está estudando o livro Nosso Lar. Veja que depois de 7, 8 anos no umbral, André Luiz foi resgatado porque ele sinceramente se pediu ajuda, pediu a misericórdia, e mesmo assim, depois ele trabalhar humildemente, não como médico, mas como servidor fiel nas câmaras e tal, ele, na primeira oportunidade que julgaram que ele estava apto a visitar os seus familiares, depois de anos nossos de homens encarnados, na espiritualidade é diferente, ele ao voltar encontrou um danado de um Ernesto está sempre na berlina, na cama da sua esposa. E ele ficou enfurecido a princípio, no primeiro momento. Ora, para você ver que então, mesmo depois de estar preparado, ainda assim, sentimentos que nos ligam às questões da posse, do poder, de como eu sou imprescindível, olha como é um gênio da história, olha como eu sou isso, como eu sou... Tudo isso jaz latente no espírito. No espírito é necessária a modificação, é necessário a reversão, é necessário arrumarmos as malas para a empreitada do partir. E dentre essas empreitadas é deixar as vaidades de lado, os orgulhos de lado, diminuir a nossa dependência do luxo, do supérfluo, do excesso, porque tudo isso poderá nos trazer problemas ou nessa existência ou na espiritualidade, tá? Vamos lá. 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Mais ou menos até o que você já falou, né? Então, na verdade, os espíritos vão tentar influenciar os maus espíritos em todos os... em todos aqueles quesitos que a gente ainda não se melhorou, ainda tem aquelas vontades, como o Ernesto estava falando agora há pouco, drogas, bebidas, sexo, todo tipo de vício, gula. Qualquer vício. Qualquer coisa. O que é vício? É tudo que é em excesso e em desequilíbrio com aquilo que é razoável. Então, tem uma passagem que diz o necessário e o supérfluo, que ela se abrange a tudo na nossa vida. Aqui a Ana Cristina fez uma pergunta, eu acho que vale a pena responder. Ela pegou um caso específico, não um caso, uma situação específica, e fez uma pergunta. Quando falece alguém, existe invasão dos espíritos de baixa frequência por ser um momento triste? Olha só, Ana. Os bons espíritos estão sempre dispostos à caravana a socorrer nos acidentes, nas ocorrências. Sempre que vai acontecer uma situação ou existe um risco iminente, existem caravanas de espíritos dedicados a tentar preservar ou minimizar ou evitar a situação. Não evitam uma situação quando ela está predestinada a acontecer previamente ou quando se respeita o livre-arbítrio daqueles que estão envolvidos. Muito bem.
numa situação dessa, depende a sua psicosfera que você vivia. Se você está e eu vou citar um exemplo, se você está dirigindo um carro e você passou mal, teve um infarto dirigindo o carro e veio a óbito dirigindo aquele carro que acabou no acidente, ora, provavelmente aquilo foi permitido por Deus e chegou um momento aprazado para isso. Então, a equipe espiritual, ela tem muita ação para proteger os fluidos, para proteger aqueles envolvidos e para fazer o resgate daquele espírito. E se é um acidente em que a pessoa bebeu, usou drogas, estava ultrapassando todos os limites de tudo aquilo que é permitido diante das leis dos homens, é um acidente praticamente provocado. E junto dele, já no carro, já estavam espíritos falando: acelera, bate de frente, vai para lá, vai para cá, faz isso, bebe mais, fuma mais, cheira mais, isso, aquilo. Quando acontece esse acidente, espíritos correlatos, eles vão estar ali no local se beneficiando das energias vitais daquele acidente que aconteceu provocado pelas ações, né? Então, nesse caso, os bons espíritos, para chegarem, afastarem aqueles maus, ele leva um tempo e tem que ser respeitado isso. Por quê? Porque a vontade daqueles que ali estavam envolvidos era estar naquela vibração. Eles permitiram aquela situação. Então, para limpar, chegar ao momento e tirar, reafastar esses espíritos da situação, para tentar proteger, ou tentar limpar, ou tentar proteger ao menos o fluido vital que restou, tem um período, não é imediato, tá? Então a gente tem que respeitar. E assim como a gente tem que respeitar os funerais, não vai lá contar piada, não vai lá falar mal Quer ajudar? Reza. Ou presente ou à distância, mas reza para o espírito, reza para os bons espíritos o abraçarem, o envolverem, o isolarem de qualquer sentimento negativo, ampararem os familiares. Esse é o nosso dever, tá? Agora, o que vai acontecer depende daquilo que se foi cultivado. 272A. Mas de que servem essas paixões? 272? Desculpa, 972A. Mas de que servem essas paixões se já não têm objeto real? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê o ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Eu acho que tá claro, tá né? claro, né? Não precisa nem... Tá claro. Eu vou querer viver aquilo que eu não posso viver. Pô, fumava 2 maços de cigarro por dia. Sou um viciado e um dependente. Aquilo só não apto, desencarnei. Apesar de eu não ter pulmão mais, já ter falecido até decorrente disso, de repente, eu tenho esse hábito e sinto a necessidade porque existe um vínculo quase que emocional e afetivo com essas situações. Então eu vou querer fumar, eu vou querer beber, porque era isso que eu fazia no meu dia a dia. Ao invés de rezar, ao invés de fazer o bem, eu fazia isso, aquilo outro, que criava um desregramento orgânico. E mais do que isso, um hábito. Bom, faltam 3 minutos para... Vamos passar para o livro Nosso Lar. Paramos na questão 973 do livro do Espírito. Vamos lá. Nosso Lar, questão, deixa que eu ler agora. Questão, capítulo 50. Bom, eu vou ler agora, que eu vou comentando. E aí você pede uma parte quando você achar que deve, tá? Bom.
Livro Nosso Lar, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Estamos acabando o livro Nosso Lar. É bom que já deixar claro que o próximo, acabando, a gente vai começar um outro livro de André Luiz, o próximo da série, tá? Tem aí? Próximo da série. Eu acho que é Missionários da Luz, eu não tenho certeza, mas a gente vê depois. Mas depois a gente avisa certinho. Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual. Vamos lembrar só que André Luiz foi permitido e ele desceu, depois de muito tempo, ao orbe terrestre e foi visitar o seu antigo lar, visto que na mente dele, todos os filhinhos, como é que eles estariam, se eles cresceriam, como é que ficaria a esposa, a viúva, sem mim, como que eles estariam vivendo. Tudo continua. O mundo não para. Ninguém é absolutamente dependente de ninguém. Só que quando ele chegou lá, ele viu as filhas crescidas, um filho atordoado e um outro homem que tinha casado com a sua ex-esposa. Ele ficou meio transtornado. Até ele recuperar a lucidez, aí veio o Clarencio, fez a primeira visita para ele, deu uma semana a ele. E lá ele ficou. E ele observou, André Luiz, já que tinha conhecimento para isso, ele observou sombras rondando a cama em que estava Ernesto. Olha, que sombras eram essas, senão maus pensamentos e espíritos obsessores, que possivelmente estavam ou adoentando ele ou agravando uma doença, um quadro. Muito bem, vamos lá. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em Nosso Lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. É importante dizer, o alimento, é importante dizer, tem alimento da alma, que são os atributos morais, são os crescimentos, são as lições, os grandes exemplos, dos quais nós aprendemos, e tem o alimento do corpo. Em sendo espíritos, quando nós passamos para a espiritualidade, nós não temos a necessidade orgânica de alimentar. Por quê? Nós não temos células a serem nutridas, nós temos o perispírito, que é que tem a forma do nosso corpo, mas que é composto pelo fluido cósmico universal, não há células nele. Logo, não tem necessidade da nutrição, mas dado que cada um leva aquilo que cultivou, durante um período, cada qual no seu período, se alimenta de um alimento fluídico, tal qual, que fluídico para nós, tal qual o sólido fosse apenas para saciar e se sentir alimentado. Mas o que vai alimentar cada um é o trabalho e o bem que faça ao outro, tá? Isso é muito interessante. Bastava-me a presença de amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma no coração. Meditação é algo que a gente pode cultivar aqui na Terra, que vai nos ajudar em momentos difíceis para nos reequilibrarmos, assim como do lado de lá. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia. Zélia,
Ernesto foi e sequestrou a Zélia e casou com ela quando eu estava morto. Não, a Zélia não era minha. A Zélia foi uma companheira dessa vida, dessa reencarnação e possivelmente de outras, do qual se consorciaram e combinaram na espiritualidade de mutuamente apararem arestas e construir amores, né? Construir, orientar, vencer, caminhar. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Sim, porque filhos estão filhos nessa reencarnação, mas eles podem ter sido pais, avós, ou amigos, ou desconhecidos em outra existência. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Lindo, né? Lindo. Daí nós vemos que os outros servem de exemplos para nós refletirmos na vida, assim como nós servimos para outros, encarnados, desencarnados e assim sucessivamente. Quem dera que cada um de nós pudesse ser para o outro flores vivas dos quais abelhas se alimentariam. Quem dera. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe, elevando o seu pensamento, né? Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração, eram as amantes do pai, me parece, né? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificara-se nas câmaras para obter endosso espiritual, o aval, né? Para regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Uma pergunta: e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia? Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se reerguia, célere, rápida no meu espírito. Ou seja, meus amigos, cada um dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode ofertar a si ou ao outro aquilo que não tem. Mas todos nós podemos nos modificarmos para melhorar e ofertar cada vez coisas melhores. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico. E deliberei colocar acima de tudo o amor divino. E acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Note que a mudança do painel dele já estava focando as duas filhas e o filho e a esposa não como posse, minhas filhas, mas como espíritos irmãos, dentro da fraternidade universal. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, o quarto onde estava Ernesto, tá? Cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe o rosto e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia.
Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Meus amigos, quando a gente está num problema, qualquer problema na nossa vida, a única forma que a gente tem de achar a solução é deixar de se emocionar, é se ver o problema de cima, é sair de dentro do casulo. Foi o que ele fez. A partir do momento que ele olhou como se subisse no alto de uma montanha para baixo, ele viu que a situação era grave. Viu que as filhas, ele falavam coisas não tão boas sobre ele, me parece, não tão saudáveis como ele acreditava. A esposa estava rogando para que não ficasse sozinha novamente, e tinha o Ernesto ali. O danado do Ernesto, que estava muito mal, e do qual ele não via mais como um amigo, possivelmente era um grande benfeitor. Possivelmente na reencarnação, no planejamento reencarnatório, já constava, ou podia constar, que apareceria alguém, e ele era um candidato, para que pudesse proporcionar o crescimento das filhinhas, quando ele desencarnasse, e a manutenção do lar, como companheiro, como integridade moral, como integridade financeira e por aí vai. Então, na verdade, Ernesto não era um bandido. Ernesto era um partícipe daquela situação junto dele, junto com o André. Ele só viu isso quando ele saiu do sentimento de posse e olhou de cima a situação. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. Olha que importante você ver que tem uma pessoa que você ama muito e ama de uma forma até sublime, estando sendo aparada por alguém quando você não está podendo fazer aquilo que você gostaria. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com recurso ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam de aerobus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitarem, de se movimentarem sem os subterfúgios de algumas máquinas espirituais. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo, podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Será que só em nosso lar isso? Será que nós não temos o poder mental de emitir ondas elétricas benfazejas ou malfazejas a quem quer que seja? Olha só, os mecanismos são os mesmos. Lembrei-me quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Será que nós não temos o poder também de pedir a ajuda de bons espíritos, amigos, familiares, aqueles que estejam em condições para ajudar em determinada situação a quem quer que seja e às vezes até nós mesmos? Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve ao ombro. Era Narcisa, danada, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Será que isso não acontece com a gente também? É a mesma coisa. Nunca estamos nós. Só depende dos nossos desejos, do nosso equilíbrio, do nosso saneamento. Não cabia em mim de contentamento.
A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. É aquela corrente de vibração, nosso escudo vibratório, que eu tanto falo quando a gente dá passe dispersivo, para que seja fortalecido a nossa morada, nossa integridade, nossa emanação e integridade mental. Narcisa isolou Ernesto no escudo, emprestando energias no escudo vibratório para que não continuasse sendo atacado. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Olha como a natureza é grandiosa e é um benefício de Deus. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos, devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos. A enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, irmãos que nos atenderam. Meus amigos, isso é um estudo à parte, mas existem entidades ligadas à natureza que não possuem a sabedoria ou as sabedorias ou os conhecimentos da ciência, da intelectualidade, mas são profundos conhecedores das essências da natureza e são frequentemente usados ou cooptados para trabalharem no bem e muitas vezes por espíritos superiores que utilizam a sabedoria e os conhecimentos dos quais eles retiram fluidos, benfazejos, fluidos medicinais da própria natureza, que não somos só nós que temos fluidos, tudo que compõe o universo tem fluidos, as árvores, as plantas, e retiram um sumo para aplicar e trazer benefício da cura ou do beneficiamento. E, à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em pouco distantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis pela manhã. Logo cedo o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se essa noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Ora, é exatamente isso, né? Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. É a libertação, é o perdoar, é o se libertar dos sentimentos de posse.
Nesse dia voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade da volitação. Num momento ganhávamos grandes distâncias. Volitar é se deslocar no ar pelo pensamento. Aqueles espíritos que ainda não estão leves ou em condições ou com perispírito ainda denso, presos a situações ainda preocupantes materiais, eles usam um veículo coletivo chamado aerobus, tá? Que é uma possibilidade deles se locomoverem, como se fosse o vermelhinho aqui em Maricá para os habitantes. Aqui a Conceição colocou, por isso que temos que orar para ajudar e também temos que ter cuidado no que pedimos. São os seres elementais. Seres elementais, seres da natureza, que vulgarmente as pessoas chamam de gnomos, diabretes, sacis e por aí vai. Na verdade são seres da natureza que eles possuem profundos conhecimentos, mas nem sempre possuem ainda a moral e a intelectualidade avançada, mas são utilizados naquilo em que eles são bons. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aerobus e transportar-se à vontade nas áreas do nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Nós também lá recobramos nossas faculdades, nossas lembranças pelos nossos esforços e proporcionais à nossa dedicação. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, que é preciso para ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo da minha primeira licença no serviço da Câmara de Retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão. Da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narciso, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a mão e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas daqui para frente, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequenino? Não os conseguia reter as lágrimas de emoção, que me embargavam a voz. E, considerando a grandeza da bondade divina,
atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Acabou. E assim acabamos o livro Nosso Lar com essa lição que várias vezes nós desencarnamos e várias vezes nós reencarnamos. Mas como? Não me lembro. Como assim? Não se lembra, mas somos espíritos milenares. Tratar apenas esse segundo estágio evolutivo, no limiar do mundo de regeneração, significa que passamos pelo estágio do primitivismo várias vezes e do mundo de provas e expiações. Estamos não alçando, mas estamos elegíveis à regeneração dependendo dos esforços que façamos. Alguns não vão conseguir. Dizem que apenas 1/3, isso aí é apenas uma figuração, nós não temos como precisar, 1/3 dos que estão encarnados e desencarnados, circunscrito ao orbe terrestre, passarão ou são elegíveis ao mundo de regeneração, dado a sua modificação íntima. Isso só depende de nós. E voltando para a espiritualidade, e aqui a gente está fazendo esse exercício, esse estudo, para colocarmos em prática no dia a dia, é isso que vai alicerçar o nosso passaporte para que nós voltemos, para que nós sofremos o mínimo possível na transição para a espiritualidade e que nós possamos aproveitar todas as oportunidades de trabalho aqui e lá, porque é isso que importa na vida. Tá bom? Encerramos o Nosso Lar e no próximo vamos ver qual é o livro. Mas acho que é Missionários da Luz. Eu acho que Missionários da Luz, eu vou confirmar. A gente comunica pelas redes sociais e a semana que vem a gente já inicia o próximo livro nessa última meia hora de estudo. Então vamos agradecer por mais uma segunda-feira, por mais um dia de estudo. Gratos, Pai, por quem somos, por que temos, por todas as condições que nos facultam, independente de quem seja, dos quais sejam. Gratidão pela possibilidade de rezarmos, estudarmos, de estarmos aqui no ambiente saudável, equilibrado. Permita que todos os lares daqueles que nos assistem ou nos assistirão sejam iluminados, regados de luz, regados de fluidos benfazejos, de paz, de esperança, de amor, de saúde, de concórdia, de fraternidade. Que possamos ser intuídos dia após dia pelos nossos bondosos mentores e familiares e amigos e possamos fazer escolhas adequadas no nosso caminhar dia após dia. Fique conosco hoje e sempre, permitindo que a tua luz se faça presente como um grande farol a iluminar nossos caminhos. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Deus ampare a todos, ilumine a todos e voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Dia 28. Fique com Deus. Tchau, tchau.